Meus irmãos, antes de começarmos o nosso sermão, preciso falar que eu já preguei nesse texto, mas o que me levou a escolher esse texto também para pregar nesta manhã é o fato de nossas igrejas muitas vezes têm sido zombadas pelos de fora. E muitas vezes essa zombaria é por conta de erros dentro das igrejas. E é esse o motivo que me levou a escolher pregar este salmo com a perspectiva de nós orarmos pela nossa igreja, pela igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra em momentos difíceis. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 79. Esse é um salmo de Asaf, salmo de número 79. Esta semana eu estava lendo, creio que foi na terça-feira, e essa notícia me motivou a pregar neste salmo, sobre uma mulher gaúcha que há 11 anos atrás processou uma grande denominação dita por evangélica aqui do Brasil. Ela disse que ela tinha um comércio pequeno, há 11 anos atrás ela tinha um comércio pequeno, numa pequena cidade do Rio Grande do Sul. E ela, desesperada por ver o crescimento desse comércio, também por ver sua vida financeira melhorar, participou de uma campanha dessa igreja. E nessa campanha ela entregou um carro, entregou joias que ela tinha, eletrodomésticos, entregou tudo que ela tinha de valor. Só ela ia para a igreja, o marido não ia. E disse que quando ela chegou em casa, bateu arrependimento. Ela falou, eu estava desesperada, eu precisava de uma solução para os meus problemas, e eu entreguei tudo. Mas quando chegou em casa, ela se arrependeu do que fez. Ela disse que ela retornou até a igreja e pediu os bens de volta. Mas a igreja não quis devolver. Então ela e o marido entraram com uma ação na justiça para requerer os bens de volta e uma indenização por danos morais. Depois de 11 anos, e foi semana passada, a justiça declarou um ganho de causa a ela. Por que eu estou contando essa história? Porque ela disse que depois de tudo que aconteceu há 11 anos atrás, ela passou a ser motivo de fofoca na sua cidade, teve que fechar o seu comércio e mudar de emprego. E ela disse que até mesmo isso abalou a sua vida, tristeza, muitas coisas. Afinal, se viu o livro de todos os bens, praticamente que tinha valor. Mas o que mais me chamou a atenção foi o jornalista que fez a reportagem sobre ela. O título da reportagem é após 11 anos, ganho de causa, uma lavagem cerebral. O jornalista indicando que o que a mulher passou dentro da igreja foi uma lavagem cerebral. E o final da matéria diz assim: ela diz, depois de 11 anos, ainda hoje, que acredita em Deus, mas que não tem mais religião. Quando eu olho para o Salmo 79, eu vejo uma herança do Senhor como a igreja sendo zombada pelos de fora. Uma igreja que carrega o nome do Senhor sendo zombado pelos de fora. O Salmo 79 ele pode ser dividido em 4 partes. A primeira vai do versículo 1 até o versículo 4, e nela há um lamento do salmista porque as nações invadiram Jerusalém e destruíram Jerusalém. E após isso, o povo de Jerusalém passou a ser zombaria para os vizinhos ao redor. Passou a ser motivo de escárnio, de gozação, dizendo: onde está o seu Deus, que permitiu que vocês fossem destruídos? Do versículo 5 até o versículo 7, nós temos um anseio, a demonstração de uma esperança por parte do salmista que Deus exercesse a sua justiça. Que Deus primeiro parasse de punir Israel, parasse de punir Judá e passasse a punir as nações que destruíram a Judá.
Do versículo 8 ao versículo 12, nós vamos ter uma série de pedidos do salmista por misericórdia. Os irmãos podem ver no versículo 9: assiste-nos, livra-nos, perdoa-nos. Tudo pedido de misericórdia do Senhor por sua causa. Mas no versículo 13, depois de toda essa parte de lamento, de busca por justiça, diz: mas eu louvarei ao Senhor apesar de tudo. Este deve ser o sentimento da igreja do Senhor. Nosso salmo diz assim, versículo 1: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela sua palavra que foi lida. Ela está aberta diante de nós e está disponível para que, ao ler, compreendamos. Mas isso só será possível se o Senhor, com o teu Santo Espírito, iluminar nossas mentes e proporcionar, ó Pai, que compreendamos a sua vontade. É no nome santo de Cristo que nós oramos pedindo isso. Amém. Meus irmãos, as nações invadiram a herança do Senhor. O salmista começa com um lamento, e eu gostaria de pensar nesse salmo como uma oração pela igreja em tempos difíceis. Comece a sua oração lamentando porque a herança do Senhor tem se tornado motivo de zombaria para os outros. O nosso texto fala: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. O salmista está lembrando do momento em que Jerusalém é invadido pelos babilônicos, em 586 a.C. Eles entram em Jerusalém depois de um longo cerco de vários meses. Então eles começam a destruir tudo o que há lá dentro. O que eu gostaria de pensar é que muitas vezes isso pode ser algo atribuído à igreja. Não é só algo de Judá e de Jerusalém. Pode ser algo atribuído à igreja. Paulo escreve aos Efésios dizendo que os santos são herança do Senhor. Aqui nós vemos Jerusalém, a herança do Senhor, sendo destruída pelos povos. Mas a igreja muitas vezes pode ser comprometida pelos povos. Nós vemos algumas instituições estabelecidas por Deus sendo atacadas. A igreja sofre ataque, a família sofre ataque, a Bíblia sofre ataque. As pessoas atacam, tentam mudar, as pessoas zombam da igreja do Senhor. Quais os motivos por que as pessoas zombam? Primeiro, por não conhecerem o que há lá dentro. Mas talvez um dos motivos seja porque a igreja, em vários momentos na história, se tornou motivo de zombaria. E talvez nos dias de hoje isso está aumentando mais, pelo menos dentro das igrejas que se chamam evangélicas.
Talvez os povos ao redor zombem de nós, pelo que há dentro de nós. Mas diz que Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, o povo não tinha mais um lugar de adoração. Talvez seja isso que esteja acontecendo em nossas igrejas. Talvez não há mais um lugar de adoração verdadeiro ao Deus verdadeiro. Porque talvez a grande maioria das pessoas que está dentro das igrejas não adora verdadeiramente ao Deus verdadeiro. Versículo 2 diz que os povos deram os cadáveres dos seus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Coloquei aqui para as crianças, é um corvo sobre uma cruz. A ideia do nosso texto é: os babilônios entraram em Jerusalém, mataram as pessoas lá dentro. O texto fala: os servos de Deus foram mortos, e então com o seu corpo eles jogaram os cadáveres para que as aves de rapina, as aves do céu se alimentassem como se alimentassem de carniça. O que nós temos aqui é a profanação de pessoas, é a profanação também do templo do Senhor, é a profanação da herança do Senhor. O que já havia acontecido? Os babilônios entraram, conquistaram, tiveram a vitória, mas então começou a destruição de dentro da herança do Senhor. Começou a profanação partindo de dentro da herança do Senhor. Depois da vitória já conquistada, começa a destruição. Depois da vitória já conquistada, começa a se entregar os cadáveres dos servos de Deus para serem alimentos das aves de rapina. Profanação, outra palavra que a gente pode ter é sacrilégio. É quando uma coisa sagrada, uma coisa santa é manchada, é maculada ou é menosprezada. Na história, talvez os irmãos que já assistiram um filme chamado Ilíada, Troia, melhor dizendo, Troia, que tem a história de Aquiles, Heitor, é o Brad Pitt que faz o papel de Aquiles, já viram que Aquiles, um grande guerreiro, lidera 50 homens pouco antes de chegar em Troia, na ilha onde ficava a Troia, e lidera esses homens para invadir a costa. E a primeira coisa que ele faz é subir até o templo de um deus grego chamado Apolo, que era o protetor da cidade de Troia. Eles sobem até o templo e eles começam a matar os servos desse deus, e eles decepam a cabeça da estátua que representava Apolo. O que é a atitude de Aquiles se não dizer assim: esse Deus não vale nada para mim, eu não me submeto a esse Deus, aliás, eu sou superior a este Deus. Na história dos judeus, há um momento em que um general debaixo do controle grego invade Jerusalém cerca de 160 anos antes de Cristo. E ele invade Jerusalém, conquista Jerusalém, e a forma dele demonstrar que ele não se submetia ao Deus dos judeus, que é o nosso Deus, eles entraram no templo do Senhor já reconstruído depois de muitos anos e sacrificaram uma porca no Santo dos Santos. Imagine para um judeu que tem o porco como um animal imundo, impuro, uma porca ser sacrificada dentro do templo. É a ideia de que o Deus de vocês não é o nosso Deus. O que Nabucodonosor e os babilônios dessa época do Salmo fizeram foi isso. Não significa nada para nós. Talvez os grandes problemas da igreja começaram dentro da própria igreja e não de fora. Pessoas que depois de conquistar o seu espaço dentro da herança do Senhor, como os babilônios invadiram e conquistaram Jerusalém, começa a destruição por dentro. No século XVIII e século XIX iniciou-se um movimento dentro da igreja chamado liberalismo teológico. O liberalismo dizia assim: não há intervenção de Deus no natural, não há milagres de Deus. Geralmente cria-se em Deus, mas apenas como criador, e como se a história caminhasse sozinha depois disso. Deus não interfere mais. O liberalismo colocou um outro Deus no lugar do Deus soberano, a razão do homem, o que o homem pensa, o que o homem acha, o que o homem entende como verdade, isso é verdade. Não importa o que Deus diz, não importa o que a Bíblia diz.
O liberalismo teológico trouxe grandes males para dentro da igreja. Exemplo disso, que culmina depois de muito tempo: ordenação de pastores homossexuais. O princípio está lá atrás, a Bíblia condena, mas a gente entende que a Bíblia não é a autoridade suprema, Deus não é a autoridade suprema. Há igrejas ao redor do mundo que ordenam pastores homossexuais. É só uma forma de como pessoas que invadiram a herança do Senhor começaram a profanação de dentro da herança do Senhor, de dentro da igreja do Senhor. Século XX, início do século XX, começa novos movimentos que pregam a ideia de eu preciso de uma experiência, eu preciso de algo novo, e no final isso deriva, eu preciso de prosperidade, eu preciso ir para frente, a minha vida não pode ser igual era antes, o Senhor prometeu, o Senhor me dará. Esses movimentos colocaram Deus muitas vezes no mesmo poder, ou equilibraram Deus no mesmo poder que Satanás. Uma ênfase tão grande de Satanás que parece que é igual. Ou então uma ênfase de o que eu preciso é o que eu quero. Eu quero isso e eu não abro mão disso. Uma ênfase de que eu preciso prosperidade mais do que eu preciso do Senhor. Isso é o que levou a jovem gaúcha, a mulher gaúcha, a processar uma denominação. Ela achou que o que ela precisava, ela deveria ter. A igreja prometeu que ela teria. Só que a igreja não cumpriu o que ela teria. Porque, digamos, não combinou com Deus antes. Essa não era a vontade de Deus e nunca foi. O nosso Deus é o Deus soberano. Por isso, com o salmista, a gente canta, que a gente cantou em nossa música anterior: se o Senhor é o meu pastor, o que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Depois dessa profanação de dentro, ou seja, depois desses ensinamentos errados dentro da igreja, o que a gente tem? Os que estão fora, olhando para a igreja e falando: é isso. Quem nunca ouviu falar: você está sendo enganado, eles só querem o seu dinheiro, porque você ora, você que precisa de tudo, por que você vai agradecer? Você que conquistou tudo, por que você vai agradecer a Deus? Talvez a gente já ouviu isso numa conversa com um amigo nosso. Talvez você já escutou alguém dizendo assim: olha, eles só querem o seu dinheiro na internet, no rádio. A igreja tem sido zombada pelos de fora, e muitas vezes por erro dos que estão dentro da igreja. Mas às vezes isso não traz um lamento em nosso coração. É tão indiferente para nós. Nós deveríamos olhar para toda a profanação que se faz dentro da igreja de Deus, como o salmista olhou para a profanação de Jerusalém, do templo e dos servos de Deus, com tristeza. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança. O versículo 4 diz: tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Se nós olharmos todas as vezes ao longo da história que a igreja se tornou zombaria, motivo de gozação dos de fora, isso deveria nos entristecer. Toda vez que a gente vê um jornalista iniciando a reportagem dizendo: depois de 11 anos e depois de uma lavagem cerebral, isso deveria nos entristecer. Se não nos entristece, talvez a gente esteja concordando com o que está acontecendo com a igreja do Senhor. Versículo 5: até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Depois de lamentar pela destruição de Jerusalém, o salmista passa a ansiar por uma justiça de Deus. Só que reparem como ele começa o versículo 5: até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Depois de lamentar, ele passa a reconhecer: nós temos um erro e o Senhor está nos disciplinando. Como um pai disciplina o seu filho, o Senhor está nos disciplinando por meio da nação que invadiu e nos destruiu. Ele reconhece que nós temos erros
e que o Senhor está tratando, está disciplinando. Por isso, a segunda parte de nossa oração deveria ser uma esperança pela justiça de Deus, uma esperança pela justiça do Senhor da aliança. Anseie, espere, demonstre isso em oração. Ele fala: a sua ira está sobre nós, o Senhor está nos punindo, e o Senhor só pune quando há erro. A promessa do Senhor é: se há pecado, há morte. Se há erro, há punição. O Senhor não pune sem motivo. O Senhor não derrama a sua ira sem motivo algum. Até mesmo na morte de Jesus Cristo, Jesus não tinha motivo para ser punido, mas o motivo que estava sobre nós, Deus colocou sobre Jesus e puniu. Ele se fez pecado em nosso lugar. Mas o que chama a atenção é: arderá como fogo o teu zelo. Essa palavra zelo a gente tem que entender como se fosse um relacionamento entre marido e esposa, entre homem e mulher. Deus tem como se fosse uma ideia de um ciúme, não daquele ciúme doentio que a gente muitas vezes vê por aí, sem motivo. O ciúme de Deus é: a minha esposa eu não quero que seja de outra pessoa, a minha esposa é minha esposa é num relacionamento exclusivo comigo, eu não quero que ela seja de mais ninguém. Deus tinha isso com Judá, mas Judá não tinha isso com Deus. Deus tem isso com a igreja, mas às vezes a igreja não tem isso com Deus. A gente viu que os babilônios profanaram o templo de Deus, destruíram o templo de Deus. Mas antes disso, Judá já tinha começado, já tinha praticado no templo coisas que eram de outros deuses, já tinham sacrificado no templo coisas que eram para outros deuses, já tinha começado dentro da herança do Senhor. Diz o texto do segundo livro das Crônicas que Deus enviou seus profetas até Judá, até Jerusalém, e os profetas falavam de manhã até o final da tarde. Mas o que os judeus faziam? Zombavam dos profetas, não queriam conhecer a Deus. Muitas vezes isso acontece na igreja, e Deus falou: porque vocês zombaram dos profetas, porque vocês profanaram em primeiro lugar o meu templo, eis que eu envio os babilônios contra vocês. Segundo livro das Crônicas, o último capítulo, versículo 6. Depois de reconhecer que eles estavam sendo disciplinados por Deus pelos erros que aconteceram dentro de próprio Judá, dentro de próprio Jerusalém, o salmista começa a falar: mas Senhor, nós somos o povo da aliança, nós somos o povo chamado pelo seu nome, derrama sobre os inimigos a ira que está sobre nós. Versículo 6. Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Eles estão dentro de uma aliança, como se fosse um casamento. O Senhor é o esposo, Jerusalém era a noiva. Só que a noiva se prostituiu, a noiva adulterou com outros deuses. Deus estava punindo, só que ainda há aliança. E na aliança o povo do Senhor tem a proteção do seu Senhor. E por isso o salmista pode dizer: Senhor, nós estamos sendo punidos, mas não estenda a sua ira contra nós por muito tempo. Discipline-nos, mas não eternamente. Mas Senhor, àqueles que não te conhecem, àqueles que não chamam o teu nome, derrama a sua ira, pune-os, porque eles são pagãos, porque eles não chamam pelo seu nome, porque eles merecem essa punição. Versículo 7, eles devoraram a Jacó, eles assolaram as moradas de Jacó e até mesmo a morada do próprio Deus. Mas esse versículo 7 traz mais uma ideia. O povo foi devorado, mas porque o povo mereceu ser devorado. Jerusalém foi devorada, mas porque mereceu ser devorada. Às vezes nós temos que olhar para o que acontece na igreja do Senhor, para todos os erros que existem, para todos os líderes inescrupulosos
aqueles líderes que estão mais para tentar roubar o povo do que realmente adorar a Deus, e tentar pensar se a existência desse líder ou a existência dos erros não é uma forma de Deus disciplinar o povo. Não é uma forma de Deus disciplinar e levantar homens, mulheres, que olhem para isso e lamentem, olhem para isso e falam: Senhor, a gente está sendo punido, Senhor, está tudo contra a sua palavra, Senhor, livra-nos deles, Senhor, não estenda a sua ira por muito tempo sobre nós. Nós lemos em nossa liturgia Ezequiel capítulo 20, versículo 41 a 44, e quando a gente leu eu falei: o Senhor nos salva não por algo que a gente merece, o Senhor nos salva não por uma troca que a gente faz. Senhor, eu errei nisso, mas eu acertei nisso, dá para compensar? Não é assim que Deus nos perdoa. Deus nos perdoa por algo que Ele é. Deus nos perdoa pela sua misericórdia, por ser um Deus misericordioso. Principalmente, Deus nos perdoa porque Ele não quer o seu nome manchado entre as nações. Nós deveríamos olhar para o que acontece dentro da igreja de forma geral e pedir a misericórdia de Deus. Se Deus quisesse, Ele poderia enviar uma destruição tal como foi com Jerusalém. Ele poderia destruir, Ele poderia arruinar, Ele poderia fazer os povos profanarem, Ele poderia dar os cadáveres nossos às aves dos céus. Mas o salmista fala: Senhor, não continue com a sua ira sobre a sua herança, não continue com a sua ira sobre a sua igreja, derrama a sua misericórdia, venha ao nosso encontro a sua misericórdia, não para a nossa glória, não para que os povos parem de nos zombar, não para que os de fora não olhem para nós mais e comecem a dizer: olha lá um crente, mas para que o seu nome seja glorificado. Esse deveria ser o pedido de todo crente. Acima de tudo, Senhor, que o seu nome seja glorificado, esteja eu sofrendo, esteja eu alegre, esteja eu passando pela dificuldade que for. Esse é o pedido do salmista: livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Algo que precisa ser destacado aqui é que nós lemos no versículo 1 que o templo foi destruído naquela época. Como que funcionava a cerimônia de pedido de perdão? Uma pessoa trazia um animal, o sacerdote imolava o animal, entrava no templo, derramava o sangue no Santo dos Santos. Esse era o rito para que Deus perdoasse os pecados. A pergunta é: como Deus perdoará os pecados se o templo está destruído? A parte mais importante de todo o rito não existe mais. Como Deus perdoará esses pecados? É por isso que o nosso Deus é misericordioso. Não depende da gente, não depende das circunstâncias, não depende do tempo, depende exclusivamente dele. Por isso o salmista pode dizer: Senhor, apesar de não existir mais a forma nossa de oferecer um sacrifício ao Senhor para que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoa-nos, perdoa-nos. É quase Senhor, o Senhor sabe como fazer, o Senhor pode fazer, apesar das circunstâncias dizer que não é mais possível. Apesar de tudo dizer, não é mais possível o Senhor salvar, o Senhor pode salvar. Essa é a esperança, esse é o pedido do salmista: assiste-nos, ó Deus, perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Versículo 10: ao pedir misericórdia, o salmista sabe que também é necessário pureza, é necessário que Deus purifique a sua herança, purifique e também retribua a punição àqueles que afrontam. Versículo 10: porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua missa o gemido do cativo consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tantos o opróbrio, a zombaria com que te vituperaram. O salmista deixou para trás aquele sentimento: Senhor, as nações invadiram a tua herança e agora nós estamos sendo zombados.
O sentimento do salmista agora: Senhor, as nações invadiram a tua herança, invadiram a tua igreja, o Senhor é que foi zombado. O salmista para de olhar para o benefício próprio e ele começa a olhar para o benefício de Deus. Senhor, versículo 12, retribui aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. A afronta não foi contra nós. Quando a gente passa na rua e alguém diz, lá vai o crente, ou quando a gente conversa com um amigo durante a semana e o amigo fala, olha, estão te enganando apenas, só querem o seu dinheiro. A afronta não é contra a gente, a afronta é contra Deus. A gente carrega o nome de Deus. Dos textos mais bonitos, pelo menos assim, que talvez a gente mais conheça na Bíblia, é sobre os cristãos em Antioquia. Dizem que eles agiam, dizem que eles pregavam, e então lá pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Provavelmente porque alguém bateu o olho neles e falaram, o jeito como eles estão vivendo, já viveu alguém lá atrás que vivia exatamente igual, Cristo. Por isso eles começam a ser chamados de cristãos. Quando cristãos são zombados, quem está sendo zombado é Deus. Por isso o salmista fala, retribui 7 vezes tantos quanto as nações estão zombando o Senhor. O pedido dele não é de punição apenas, destrói, Senhor, vinga-nos. Não, o pedido dele é, Senhor, a afronta é contra ti, a afronta não é contra mim. A afronta é contra ti, a afronta não é só contra Jerusalém, a afronta é contra ti, não é contra a igreja. Senhor, retribui. E quando a gente vê essa palavra, esse número 7, sempre que a gente bate com o número 7 na Bíblia, a gente começa a pensar em Deus, porque é o número da plenitude, é o nome de algo que está completo. Quando o salmista pensa assim, os irmãos lembram de quantas vezes se deve perdoar, né? 70 vezes 7. Quer dizer que é só 490? Não, quer dizer que sempre se deve perdoar. Sempre se deve perdoar. Completamente, plenamente. Quando o salmista fala, Senhor, retribui 7 vezes o opróbrio, quer dizer assim, Senhor, purifica plenamente a terra, purifica plenamente a igreja. Não permita que exista dentro de você, dentro da igreja, alguém que zombe ao Senhor. Terceiro ponto, clame ao Senhor, ao seu Senhor, para que Ele exerça misericórdia com a igreja. Quarta parte da oração em tempos difíceis, quando a igreja passa por tempos difíceis, seja por ela ter proporcionado, ou seja pelos de fora terem proporcionado, continue a louvar o Senhor. Meus irmãos, olha o versículo 13. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Algo que eu quero chamar a atenção para os irmãos no texto, são 4 palavras que existem aqui, ao longo de todo o texto. A primeira está no versículo 1, e é a segunda palavra do versículo. Olhem para o versículo 1, ó Deus. Primeiro momento o salmista fala, o Deus soberano está sendo afrontado. Depois, olhem para o versículo 5, até quando, Senhor? Veja que a palavra Senhor, provavelmente na sua versão, está toda em letras maiúsculas. Significa o nome de Yahvé, o nome de Deus na aliança. Por isso o salmista fala, a justiça do Senhor é no padrão da aliança. Agora olhem para o final do versículo 12. Aliás, o início do versículo 12. Retribui, Senhor. Com as letras em minúsculo, só a primeira em maiúsculo, na maioria das versões. Por quê? É o nome que dizia a proximidade de Deus, Adonai, meu Senhor. Por isso o salmista clama por misericórdia, não é mais por justiça. E no versículo 13 não aparece nenhum título ou nome divino, mas aparece algo que o salmista entende: nós somos ovelhas do pasto, e quando tem ovelhas, há um pastor. Por isso, a quarta parte de nossa oração é um louvor ao pastor supremo. Porque isso, eu vou pedir para os irmãos voltarem
uma página na Bíblia. Aliás, duas, até o Salmo 77, versículo 20. Salmo 77, versículo 20. Olha o que diz o texto: o teu povo, Deus, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Qual o papel de Moisés e Arão nesse texto? Eles são os pastores de Israel. Deus conduziu o povo como um rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Agora vai para o Salmo 78, versículo 70. Salmo anterior ao nosso. São 3 salmos na sequência: o 77, agora o 78, versículo 70. Diz assim: também escolheu Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, de detrás das ovelhas. Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó. E daí vai continuar o texto: seu povo de Israel, sua herança. E ele os apacentou, e Davi os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mão precavidas. Agora volte para o Salmo 79, versículo 13. Quando o salmista Asaf, no Salmo 77, fala: Moisés e Arão foram os pastores que Deus escolheu para Israel, para conduzir pelo deserto até Canaã, ele está dizendo: Deus levantou um homem, ou 2 homens, Arão e Moisés, para espelharem, para expressarem o que Deus é. Eles eram apenas representantes de Deus diante dos hebreus. No Salmo 78, quando fala de Davi, é a mesma coisa. Davi, o rei, foi levantado como aquele que é o representante de Deus para cuidar do povo de Israel. Só que daí a gente chega no Salmo 79. O que tinha acabado de acontecer com Judá e Israel? Tinham sido destruídos. Não havia mais rei, não havia mais representante, não havia mais um pastor humano sobre Judá. Poderia ser desesperador para pessoas que tiveram a liderança de Moisés, depois tiveram a liderança de Arão, depois tiveram a liderança de Davi como pastores do rebanho de Deus, chegar num momento onde não há mais templo, não há mais pastor, no sentido da pessoa, um rei, um líder que nos governe. O salmista poderia chegar ao final do salmo desesperado, mas ele entende que há um pastor supremo. E ele fala: a este pastor supremo nós daremos graças e louvores eternamente. De geração em geração, a geração que deveria estar sendo punida, nossos filhos vão continuar adorando a Deus. Quando nós olhamos para a situação da igreja, ou às vezes a situação de nossas vidas, pode parecer desesperador. Aqueles que se chamam pastores podem ser mais lobos em peles de cordeiro do que pastores. Aqueles que deveriam liderar a sua igreja fielmente à luz das Escrituras governam segundo o seu próprio coração. Pessoas são extorquidas. Por isso essa mulher gaúcha perdeu toda a sua esperança com as igrejas. Ela diz que ela tem Deus, mas ela não tem mais religião. Porque há pessoas iníquas, que há pessoas ímpias, pessoas maldosas que assumem púlpitos e profanam a igreja do Senhor. Mas o salmista fala assim: mesmo que não haja um representante humano, eu sei que há Deus e Ele é o nosso pastor. Talvez seja por isso que Jesus Cristo, quando ensinava na região da Galileia e da Judéia, as pessoas corriam atrás dele. Diz que tem um momento em que ele está pregando numa margem do lago e tem uma grande multidão ouvindo os seus ensinamentos. Só que então ele atravessa o lago, ele diz: acabou aqui, ele atravessa, e essa multidão dá a volta no lago para encontrar ele antes dele desembarcar. Diz que Jesus olha para essa multidão que está correndo ao redor do lago e chegando até a presença dele e diz: elas são como ovelhas que não têm pastor. Por quê?
Porque aqueles que deveriam ser pastores na época de Jesus, fariseus, escribas, líderes da igreja, eram mais hipócritas que talvez os pastores que hoje em dia levam a igreja para o mau caminho. A religião judaica da época era vazia de significado. A religião judaica não cultuava a Deus verdadeiramente. Talvez, em vários momentos, a igreja do século 21 pareça com isso. Só que Jesus Cristo fala em outro momento: eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. A nossa oração, se ela começar pelo lamento que é na igreja, a nossa oração que pedir justiça de Deus, a nossa oração que clamar por misericórdia e a nossa oração que terminar com louvor, só tem significado no momento que a gente compreende que o Supremo Pastor deu a vida por nós. Ovelhas do seu rebanho, povo do seu pasto, como diz o verso 13. Soberano pastor deu a vida por nós. Como você pode aplicar este salmo no seu dia a dia? Talvez você já tenha vindo de alguma igreja onde o Senhor está sendo zombado lá dentro. Talvez você já veio de uma igreja onde a teologia ensinada lá não tem nada a ver com a Bíblia. Talvez você já veio, ou talvez melhor dizendo, você conhece alguém que saiu de uma igreja dessa e veio para cá. Nós temos irmãos que saíram de igrejas recentemente, que eles se sentiam enganados e vieram para cá. Sente com essas pessoas. Se você nunca foi de outra igreja, converse com eles. Descubra o que eles passaram nas outras igrejas. Descubra as feridas que eles carregam. Recentemente, lá na igreja presbiteriana de Santo Amaro, uma pessoa nos procurou. Ela tinha feito o que a mulher gaúcha fez, entregou tudo, se tornou obreiro e em um momento se tornou pastor de uma denominação. No momento em que ele questionou um pouco o que a denominação fazia, a denominação o expulsou sem nada. Há pessoas que são feridas e a gente conhece como desigrejados, que falam: eu nunca mais coloco o pé numa igreja por conta de experiências ruins que tiveram. Converse com essas pessoas, ore, lamente junto com elas pelo que elas passaram, mas forneça esperança de que pode-se terminar uma oração de lamento louvando ao soberano pastor. Se você já foi machucado por um líder, se você já foi machucado por um pastor humano, se você já se sentiu traído, enganado, olhe para o soberano pastor. Ele é diferente dos lobos que invadem o rebanho ou do pastor que deixa o rebanho disponível aos lobos devorarem. Ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Olhe para igrejas verdadeiras. Olhe se nessas igrejas se ensina a palavra de Deus. Esse é um critério para ser igreja verdadeira. Olhe para essa igreja e veja se os sacramentos são administrados de maneira adequada. Esse é um requisito para ser igreja verdadeira. Olhe se nessa igreja se exerce disciplina à luz da palavra de Deus. Isso é um requisito para ser uma igreja verdadeira. Participe de uma igreja verdadeira. Há pessoas que Deus levanta e que são boas. Nem todo pastor é enganador. Nem todo líder é enganador. Nem toda igreja é falsa. Há pastores que estão dispostos a, se possível, dar a vida pelas suas ovelhas. Não como Cristo, jamais. Mas estão disponíveis para sentar ao seu lado e chorar. Estão disponíveis para ouvir você se alegrar e se alegrar junto. O que às vezes parece mais difícil do que chorar. Porque às vezes é fácil você se compadecer da pessoa, mas às vezes pode surgir inveja e é difícil você se alegrar com a bênção de uma pessoa. Há pessoas disponíveis para sentar com você, conversar e tentar te ajudar. Procure sempre se manter em uma igreja verdadeira. Uma igreja que pregue Jesus Cristo como Supremo Pastor, como aquele que é o único que merece ser adorado e louvado. Viva na herança do Senhor. Não se afaste da igreja. Se afastar da igreja é estar disposto ainda mais a ser atacado por lobos vorazes.
é estar mais perto ainda de ser devorada, é estar mais perto ainda de se desviar e até mesmo perecer. Busque um redil, busque um pasto onde seja uma igreja verdadeira, onde as pessoas se preocupem umas com as outras, onde os líderes proclamem verdadeiramente a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós temos o Senhor como nosso pastor, e se nós temos o Senhor, nós não precisamos de mais nada. Mas tantas vezes nós olhamos para fora, e às vezes olhamos para dentro da igreja evangélica do Brasil, e parece que o Senhor não está lá. Os que se levantam são pessoas que ensinam as suas próprias vontades, os seus próprios ensinos, desejam coisas que não deveriam desejar, pessoas que extorquem, pessoas que roubam, igrejas que deixaram há muito tempo de ser igreja do Senhor, para, como diz a sua palavra, talvez se tornarem sinagogas de Satanás. Senhor, é difícil pregar um sermão como este e imaginar que em outros momentos nós também erramos, imaginar que talvez falhamos no cuidado com as pessoas, mas Senhor, sabemos que o Senhor pode nos perdoar, sabemos que o Senhor pode perdoar a sua igreja, sabemos que o Senhor pode cuidar da sua igreja, sabemos que mesmo quando iníquos se levantam, há um supremo pastor e soberano, é a Ele o nosso louvor, nosso Senhor Jesus Cristo, no nome do qual nós oramos nesta manhã. Amém.